Estamos iniciando nosso programa. Hoje é a inauguração desse podcast e programa de entrevista, direcionado ao público externo, não só o público externo, como também para toda a sociedade paulistense e pernambucana, no sentido de trazer esclarecimentos, buscar informações quanto o mundo da advocacia, bem como a administração pública também, como é nossa função como advogados, tratarmos a respeito, fiscalizarmos toda a atividade administrativa. E nesse sentido, estamos trazendo hoje o Dr. Diogo, que é o nosso presidente aqui da subseção paulista. Uma satisfação muito grande estar com o senhor aqui. O senhor sabe, já externei para o senhor como até estou feliz em trazer o senhor aqui. E pensando nisso, essa representatividade que tem o OAB, principalmente aqui em Paulista, que é a nossa região, a nossa subseção, eu queria, doutor, primeiramente dar boa tarde para o senhor, dizer com a satisfação estar aqui com o senhor, que o senhor pudesse se apresentar, porque as pessoas que estão nos assistindo querem saber quem é o doutor Diogo e como é que esse cara chegou na presidência da OAB aqui em Paulista. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar dessa estreia do podcast aqui, entre amigos, advogados e amigos de infância. Isso. Jefferson estudou comigo, César aqui na produção aqui, também nosso amigo de infância lá de Maranguapiú, aqui no bairro de nossa cidade, para quem não conhece, Paulista. Leonardo aqui foi um presente de amizade que a advocacia nos deu. Isso. Doutora Vanessa, que eu estou conhecendo agora, uma satisfação conhecer. E é muito gratificante participar desses projetos que falam sobre advocacia. Para me apresentar, meu nome é Diogo Espíndola, eu tenho 39 anos recém-completados. Sexta-feira passada eu fiz aniversário, 39 anos. Parabéns. Não sabia, se eu soubesse eu teria trazido um presente, eu não sabia agora, infelizmente não poderia. Mas pode dar da próxima oportunidade. 39 anos, tenho 11 anos de carreira jurídica, tá? Sou formado, tenho duas formações, sou formado em administração de empresa e formado em direito, onde eu exerço. Na verdade, a formação de administração de empresa ainda faltava um período para eu concluir a administração de empresa. Eu abandonei, porque o sonho sempre foi ser advogado, então eu abandonei no 8º período o curso de administração de empresa para ser advogado e venho atuando na advocacia. E meus clientes preponderantemente são mais dessa área aqui de Paulista. Como eu disse, tenho 11 anos de advocacia. Estou presidente da OAB Paulista desse último triênio de 2022, se encerrando o triênio agora em dezembro de 2024. Provavelmente sou candidato à reeleição, tá? O grupo tem sinalizado querendo que eu seja candidato e muita construção. Já atuei na assistência jurídica aqui no município, já tive vários serviços prestados aqui à sociedade da cidade do Paulista. É importante a sociedade, como também os colegas, principalmente o pessoal que está chegando agora dentro da advocacia, assim como eu, que tem um pouco tempo também não tenho esses 11 anos que o senhor tem. Espero que um dia eu chegue lá, se Deus quiser. Mas como é que faz para ser presidente de uma subseção? Quais são os critérios? Tá. Fora os que já rezam no próprio estatuto, né? Os critérios objetivos, né? São, primeiro, obviamente, você tem que ter um tempo de inscrição na ordem. Se for para os cargos de direção, que é a OAB, subseção, existem 5 cargos de direção, que é o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto. Esses 5 cargos têm que ter mais do que 5 anos de advocacia, estar em dias com o caixa da instituição e nunca ter respondido nenhum processo transitado julgado ético-disciplinar. Para participar de conselheiros, são 3 anos. Os mesmos critérios anteriores, só muda a questão do tempo de inscrição no guarda-ordem. São 3 anos. E aí você monta sua chapa. Atualmente, a chapa da subseção, isso varia, porque a depender da quantidade de advogados que sua subseção tem, aumenta o número de representantes. Mas a nossa aqui são 28 conselheiros, 5 diretores, que totalizam 33. E desses 33, a gente tem que respeitar a paridade, porque tem que ser 50-50. Como não dá um número dividido, aí, obviamente, tem mais e menos. Em nossa subseção, em especial, a gente tem mais número de mulheres. Na diretoria, são 2 homens, que é eu e o Dr. Milton, que eu sou o presidente, o Dr. Milton, secretário adjunto, e nós temos 3 mulheres, que é a doutora Renata, que é a vice, a doutora Jéssica, que é a secretária-geral, a doutora Lia, que é a tesoureira. Dentre os 28
conselheiros, nós temos 14 mulheres e 14 homens. Também tem outro critério, que é sobre o critério racial. Tem que ter no mínimo 30% de cota racial dentro da sua chapa. E a nossa chapa tem mais de 60%. Então, assim, a maioria da nossa chapa se declararam negros ou pardos. É importante também saber, doutor, a respeito da representatividade desta sucessão. Eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer ao público a delimitação, né, de onde inicia até onde... A gente tem uma circunscrição grande. Embora seja o nome OAB Paulista, mas a gente representa 6 municípios. Além de Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itamaracá, Itapissuma e Araçoiaba. Então são esses 6 municípios que a gente representa. Todos os municípios a gente tem a abrangência da OAB Paulista. Com exceção de Araçoiaba, porque não existe fórum. Então, fórum, as pessoas que moram e precisam demandar alguma demanda vão para Igaraçu. Mas em Igaraçu, nós temos a representatividade tanto no fórum comum como no fórum trabalhista. Nós temos salas de apoio com funcionários, com computadores, com pessoas. E isso já, na nossa gestão, a gente trocou todos os maquinários, trocou tudo, reforçou a internet. Em alguns cantos não tinha internet quando a gente chegou aqui. A gente está sempre trabalhando para tentar desenvolver um melhor trabalho para a advocacia, em especial na nossa região. Eu já acompanho a advocacia há algum tempo, tendo em vista que meu pai, né, é advogado há algum tempo, e a gente acompanha meio que de longe, mas aí desde quando a partição me deu essa oportunidade de advogar, de representar a sociedade, eu tenho acompanhado o seu trabalho e é um trabalho elogiável, tendo em vista que, com todo respeito às outras gestões, essa gestão agora do senhor, eu vejo que consegue aglutinar pessoas jovens, pessoas mais experientes, e isso é um ponto muito positivo, é algo que a gente quer até honrar, né, a sua gestão nesse sentido. Agradeço. E assim, a gente quando lançou a chapa, lá em 2020, né, para disputar a eleição, para começar o ano, 21, perdão, né, a gente lançou a chapa, a gente fez um plano de governo. A gente ainda, salvo engano, 30 ações. No primeiro ano a gente cumpriu as 30 ações. No primeiro ano. Nossos advogados, a gente tem uma vantagem, diferente das demais. Tem sucessão que chega para mim e fala assim, pô, Deus, como é que faz um evento que bota 150 pessoas? Mas é simples, porque a gente tem muito amigo. Por exemplo, aqui eu estou no meio de amigos. Então, assim, quando a gente trabalha com amigos, a gente consegue fortalecer. Então, a gente faz um trabalho muito exaustivo na OAB. Estou há 2 anos e 6 meses aqui, né, no cargo de presidente. Graças a Deus, tenho parceiros de escritório que me ajudam bastante, porque a dedicação é praticamente integral junto à sede. Todos os dias eu estou na OAB, se eu não estiver de manhã, eu estou à tarde. Então, assim, e todo dia tem uma demanda. Não é fácil estar à frente da OAB, todo dia tem uma demanda, um advogado que precisa. Eu vi que está na pauta, a gente vai falar mais na frente aí, mas questões de violações de prerrogativas. Então, todo dia tem alguma coisa e a gente está sempre dedicado à OAB. Inclusive, vou falar com todos que amanhã, dia 21 de maio, nós vamos inaugurar aqui o Co-work, que é um equipamento espetacular para a jovem advocacia. Por que para a advocacia? No início é muito difícil você ter um escritório e você ter você conseguir bancar um escritório. E aí a gente vai abrir aqui no Shopping Northway, dia 21, amanhã. Novidade aí na área. Novidade. O Co-work gratuito, onde vai ter lá sala de reunião, vai ter baia de trabalho. Então, assim, é um equipamento tanto para a nossa advocacia aqui local, como os nossos colegas estão visitando aqui. E outro detalhe importante, nós somos a OAB Paulista, nós somos a 4ª maior sub do estado. Porém, a gente, em termos de passagem de advogados, a gente praticamente iguala com o Recife. Por quê? Porque além dessa instituição toda, quase todos os presídios faz parte da nossa instituição. Com exceção de Itaquitinga e o Complexo do Curado, que está praticamente desativado. Mas aqui a gente vai pegar aqui, vamos aqui Abreu Lima, tem o CPFAL, que é conhecido como a Copela, tem o Cotel, tem o CREED, tem o HCTP, que foi para lá agora, tem o Presídio de Igaraçu, tem a PAI, tem a Barreto Campelo,
Tudo na nossa área. Tudo na nossa área. Inclusive Itaquitinga também, que apesar de ser distante, mas faz parte da circunscrição de Igaraçu também, né? Não, Itaquitinga responde Goiânia. Ah, é Goiânia, né? Goiânia, É porque eu acho que há algum tempo teve alguma coisa relacionada a isso, né? Que fazia parte do... É porque, na verdade, quando teve um episódio lá, acho que foi no início do ano passado, foi no meio do ano passado, e alguns agentes penitenciários querendo proibir a advogada falar com os clientes, acionaram a gente aqui. Mesmo a gente não sendo da instituição, a gente foi, se reuniu com o secretário de Segurança Pública, junto com a OAB Pernambuco, junto com o presidente Fernando, e a gente resolveu essa questão. Mas Itaquitinga nunca foi nosso, sempre foi do colega de Goiânia. Doutor, eu gostei da ideia do coworking, viu? O coworking é espetacular a ideia. Como é que o pessoal, os nossos colegas advogados, podem fazer para se cadastrar? Como é que vai funcionar essa na prática o coworking lá? Tem demanda espontânea, pode ser por demanda espontânea chegar lá, se tiver disponibilidade, usa, tá? Mas como é uma questão de atendimento de cliente, seria interessante agendar. Até para quando você chegar lá com o seu cliente, tu está ocupado, ou você esperar muito, ou você não nem poder atender, porque eles possam estar preenchido aquele período. Mas é só entrar em contato pelo telefone da OAB, da WhatsApp, a menina agenda lá, o horário, tudo certinho. E é o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada. Ótimo, era a próxima pergunta. Com internet de qualidade, com impressora, com cafezinho, que eu gosto muito de café. Então, tá tudo lá para o advogado. Qual será a estrutura que o advogado e o seu cliente vai poder desfrutar? Lá tem o seguinte, a gente vai lançar esses dias, antes da inauguração, o layout, tá? Já está pronto já, inclusive já está finalizada a obra já, que inaugura amanhã. Tem um atendimento com 4 baias, 2 computadores na direita, 2 computadores na esquerda, e uma sala de reunião. Uma sala de reunião, uma mesa para 6 pessoas, vamos lá, e todos os locais têm computadores com ligação com internet e com impressora. Café, água e material de expediente. No Shopping Northway, de frente ao cartório, a segunda serventia. Ao lado, no início, né? Embaixo, quase embaixo da escada rolante. Isso eu acho que a gente não acompanhou tanto, vamos ser sinceros, os presidentes anteriores, né, da nossa clube aqui de Paulista. No entanto, a gente enxerga assim no senhor, por ser uma pessoa jovem, da mesma idade nossa, que é a mesma minha, 39 também, de Jefferson, que vocês conseguem trazer inovações para a advocacia, no caso aqui da gente de Paulista, porque se trata de pessoas jovens e talvez anteriormente ninguém tenha pensado em facilitar a vida do jovem advogado e dar um material desse, um produto desse de graça, com boa estrutura, ótima estrutura, dentro de um shopping, que vai facilitar bastante a vida do jovem advogado, que a gente sabe que a vida da gente é difícil e não é fácil você montar um escritório, ainda mais sendo novo na profissão. Isso aí é de dar os parabéns, que é algo inovador e que vai trazer vantagens infinitas para a jovem advocacia. Parabéns pela iniciativa. A gente entende que esse equipamento é muito importante mesmo. Talvez nesses 2 anos, 6 meses, seja o equipamento mais importante que a gente vai inaugurar. Eu tenho certeza, não é? Tenho certeza. Porque o segundo mais importante, não, infelizmente, nessa gestão, não vai ser possível, que é a entrega da nossa nova sede. Tá? Também já é uma coisa que está sendo bem tratada já. Mas, assim, com relação aos ex-presidentes, obviamente, todos que passaram. Contribuíram. A gente teve 7 presidentes comigo, 3 mulheres e eu sou 4 homens comigo. Então, assim, a primeira presidente foi uma mulher da OAB Paulista, então é muito importante. Mas, assim, cada um tem que deixar seu olhar. E por que eu acho que o Coworking foi uma ideia extraordinária? Como o Jefferson sabe, meu colega de infância, eu não vim de uma família tradicional da advocacia. Todos nós. Então todos nós não viemos. E é muito difícil você começar na advocacia, Jefferson, e você ter dinheiro para se subsistir e ainda custear um escritório. É difícil. Muitas vezes no escritório precisa de um estagiário ou de outro colega advogado que você vai ter que arcar com o custo daquilo. E aí a gente, nesse pensamento, eu acredito, poxa, hoje a maioria dos advogados, aqui também nossa associação não é diferente, são jovens advogados. E conversando com os advogados, que é uma coisa que a gente pesa muito, é sair do castelo lá da sede e
está nos fóruns, tá? Nós somos advogados militantes, todos os dias no fórum, estou no fórum de Abreu Lima, estou no fórum Paulista, então assim, a gente sabe qual é a dor da advocacia e a gente tenta minimizar. A gente não vai conseguir, infelizmente, estancar a dor da advocacia. Não, estancar não. Mas minimizar com essas ações. Outro projeto muito legal para os jovens advogados são os projetos de tutor. Em off, quem estava conversando aqui já estava dizendo da dificuldade de chegar aos novos colegas aqui e não saber, não ter nenhum norte. E lá a gente tem um projeto que tem advogados especialistas em cada área. Ele não vai advogar para o jovem advogado, mas ele vai chegar para o jovem advogado com uma dúvida, fala assim, eu faço área criminal, tá? Chega um jovem advogado na área criminal, doutor, eu quero fazer júri, qual é o procedimento? Eu vou dando um norte a ele e a partir do momento que a gente dá um norte a ele, o advogado, principalmente o jovem advogado, consegue fazer. Para mim, que é a pior medida que o advogado pode ter na sua carreira é saber precificar. Isso. É complicadíssimo. A precificação é um ponto principal para você ter um sucesso na advocacia. Porque você não pode cobrar nem tão barato, tá? Para você estar pagando para trabalhar, Isso. nem tão caro para fugir do cenário local. Isso. A tabela de honorários que a OAB disponibiliza, aquilo ali é o norte. A direção. Aquilo é o norte mínimo. Mínimo, a Você, base. É uma base. Só que você não pode somente oferir aquilo ali. E eu tenho plena convicção disso. E aí a gente tenta sempre. Vai ter o curso agora também sobre PJE. Muito importante. Todas as semanas, toda semana a gente tem alguma movimentação na OAB, tanto para o jovem advogado, para os advogados mais experientes, mas é muito gratificante trabalhar para a advocacia. Então, um dos segredos para nós advogados é seguir a página da nossa subseção daqui. Então eu queria fazer um convite para você, advogado, justamente. porque até que nós possamos entender que o público externo, ele muitas vezes não conhece da página, não entende o quanto é importante seguir a página. Mas se você, que é advogado, não está seguindo a página, você está Está deixando de ser antenado. você está deixando de fortalecer essa nossa atividade da advocacia, a importância que se tem a advocacia. E é sobre esse tema, doutor, que eu queria conversar com o senhor, especificamente do significado do doutor, a importância do advogado dentro da sociedade, como um todo, né? A representatividade, o mundo público, tudo que trata o estatuto, mas que na prática a gente entende que é muito mais importante do que aquilo que está lá no estatuto. Eu queria que o senhor pudesse dar uma pincelada em relação à responsabilidade de ser advogado, principalmente aqui em Paulista. A gente entende isso, que antigamente a gente via o advogado era um ser intocável, né? A pessoa tinha até medo de chegar perto do advogado porque não sabia nem como tratar. E eu acho que a gente tem que desmitificar isso. Não existe essa questão. E a gente traz algumas coisas de dentro para fora da OAB. Ou seja, a gente não só atua estritamente para advogados. Nós temos algumas comissões temáticas que atuam também para o público em geral. Porque o advogado tem que estar perto do público em geral. Primeiro, porque ele precisa do público para ganhar seus honorários. Tá? É extremamente importante para você ter uma boa relação com o seu público para ganhar seus honorários. E segundo, que a OAB é a casa da cidadania. Lá a gente também é responsável por zelar pelas leis, os bons procedimentos. Então, a OAB Paulista atua bastante nessa questão. Nós temos 27 comissões temáticas, inclusive aqui a comissão presidente e vice-presidente aqui, a comissão de política pública de cidadania, ou seja, não é voltado especificamente para o advogado. Ou seja, a gente está falando sobre políticas públicas. Então, fala do advogado, mas fala do padeiro, fala para o enfermeiro, para todas as profissões. Então, acho que é muito importante. A OAB também está inserida nesse contexto. E nesses 2 anos de poucos de gestão, a gente fez algumas ações combativas também aqui contra algumas irregularidades. Embora que assim, a gente não publicita porque não vê o caso, mas a gente combate bastante aqui quando a gente toma ciência, quando tem alguma irregularidade. Recentemente aí a gente foi indagado a responder um parecer sobre uma questão política aqui da cidade, a gente respondeu. Então assim, a OAB não se esconde não. A gente está ali do lado do Bradesco, também atende a população, tá? A gente está lá, obviamente que o principal é atender os advogados,
mas a gente atende sim a sociedade civil, sim. Eu entendo, doutor, queria que você até pudesse falar mais um pouco sobre isso, que a OAB é sociedade. É sociedade quanto o desejo, o anseio, as dificuldades que passam mediante a administração pública, a ausência do poder público. E não só isso, que a OAB é questionamento. E aí, sobre esse tema do questionamento, que eu queria que o senhor pudesse também tratar um pouco, porque essa nossa comissão, que é a Comissão de Políticas Públicas e Cidadania, é uma comissão que foi criada nesse sentido, para contribuir com a sociedade, não só na ausência do poder público, no que trata a responsabilidade de apresentar serviço a toda a sociedade, mas também para que possa tocar na ferida, porque não tem. E é sobre isso que eu queria que o senhor pudesse chancelar, né, ou não só esse programa, como um programa que vai tratar, vai tentar trazer respostas, né, de ausência do serviço público, mas também que pudesse ser o que a sociedade espera para a ausência daquilo. Foi o que eu falei em bastidores aqui, Jefferson Leonardo. Esse programa aqui, essa programa aqui é extraordinário para todos os setores. Se bem soubesse o gestor público, ele andava junto com a OAB, porque até as tomadas de decisões dele seria pautada, né? Eles teriam uma voz mais como eu posso falar, uma voz mais firme, ativa, dizendo que realmente estão respeitando os procedimentos. Nós não somos contra nenhum tipo de poder. A gente aqui apenas fiscaliza. E se tiver algo que não esteja correto, a gente vai cobrar que seja normalizado. Isso. Então, assim, esse programa aqui tem total apoio da OAB Paulista. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Fico muito feliz aqui pelo formato, a estrutura aqui que vocês têm aqui. Aconselho realmente chamar os gestores públicos aqui da nossa cidade, como das outras regiões aqui, para sim prestar esclarecimento, porque aqui tem que ser esclarecido mesmo. Afinal de contas, eles assumiram um cargo público e não um cargo privado, não. Eles não podem administrar a prefeitura, se for presidente da Câmara, a Câmara Legislativa, como o seu bem querer, não. Ele tem que respeitar o povo. Então, o poder vem do povo, só que a contrapartida é para o povo. Então, tem que respeitar o povo, tem que dizer o que é que está acontecendo, o que não está acontecendo, o porquê está faltando. Então, é muito importante também as comissões temáticas da OAB, junto com a OAB, ter esse trabalho. Na verdade, é a base da função dessa nossa comissão. E o podcast nada mais é que uma ferramenta para a gente colocar em prática o pensamento da comissão. Qual é a base do pensamento da comissão? Interagir, uma interação total com a comunidade, sociedade, a política, o executivo e a OAB, como um ente de direito e deveres e que irá fiscalizar de perto a utilização do bem público, da coisa pública. Porque o que é que acontece muito? É a sociedade extremamente distante do poder público. E aí, nesse meio, a OAB tem o dever de entrar e fazer essa união como? Fiscalizando, reclamando mesmo, dizendo que está errado, vamos consertar, dando parecer quando for preciso. E talvez essa é a função principal da nossa... Talvez não, essa é a função principal. E, doutor, como é que o senhor enxerga como em prática mesmo, na prática, nós como comissão podemos ajudar a OAB Paulista? Olha, a OAB Paulista precisa demais das comissões temáticas. Porque, assim, a nossa gestão, sem falsa modéstia, tem uma notoriedade muito grande na nossa área. Mas não seria possível se não tivesse presidentes e presidentas de comissões tão atuantes. Então, assim, vocês são muito importantes para a administração da OAB. Porque, infelizmente, ele não tem como estar presente em todas as pautas. E aí, se a gente tem uma comissão atuante, políticas públicas, quando o prefeito quer elaborar um projeto de lei que vai falar sobre PCD, por exemplo, é importante que a comissão esteja lá presente para que dê seu aval ou não. Vou falar assim, eu não entendo que isso está correto, isso aqui está ferindo a Constituição, isso aqui está ferindo o regimento de tal dos povos, enfim, vocês têm o parecer técnico. O
O prefeito, não. O prefeito, às vezes, ele é formado em direito, às vezes ele é formado em administração de empresa, ou às vezes não é formado. Uma pessoa é obrigada a saber ler e escrever, né? No nosso ordenamento jurídico, você se candidatar a um cargo eletivo. Então, ele não tem, embora que ele deveria ou tem uma comissão que assessore ele naquele sentido, mas pode estar assessorando ele para benefício da gestão dele, e não para benefício da coletividade. Então, assim, a gente tendo comissões atuantes é muito bom, tanto para o advogado, para a OAB e principalmente para a sociedade. Eu acho que quanto mais a OAB estiver próxima da sociedade, quem só ganha é a sociedade. Visando essa explanação e essa colocação do colega Léo, eu vejo também que a questão da parceria em comissões é como se fossem engrenagens que juntas pudessem chegar mais longe. E pensando nisso, eu queria até trazer para o senhor isso, acredito que o senhor deve estar sabendo, que esse programa, esse podcast tratará também de parcerias, quando eu falo parcerias, junto com outras comissões, para que nós possamos entrevistar pessoas da sociedade, pessoas que vêm fazendo a diferença. Quero que o senhor saiba que o nosso programa não terá cunho político. Ele será politizado, mas não tem cunho político. Ou seja, para a sociedade que está lá, que está um pouco confuso sobre o que eu estou dizendo, é que nós todos aqui temos opiniões. Mas aqui ninguém está pensando na prioridade da opinião. Estamos pensando no que é melhor para a sociedade, independente do que eu acho, ou Leonardo acha. O que é importante é o que a sociedade vai ganhar com isso. E é pensando nisso que a gente está tentando já iniciar esse período de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui em Paulista. E esse momento será feito com outras comissões. Falo políticas públicas, falo a de direito eleitoral, a de criança e adolescente, tendo em vista que é muito importante que a sociedade entenda o que é que o candidato tem a oferecer. Então, pensando nisso, eu queria saber o que é que o senhor acha, já pedindo inclusive a sua autorização, para que todos possam vir aqui nos auxiliar nesse sentido. É extraordinária essa ideia. Primeiro que hoje a ferramenta da internet é uma ferramenta que todo mundo tem. Eu tenho um filho de 8 anos, outro de 14, ambos têm celular, ambos navegam na internet, então todo mundo hoje tem um acesso à internet. Mesmo uma pessoa que seja mais pobrezinha, hoje ele tem um celular com internet. Então, assim, a informação tem que estar disponível a todo mundo. E um canal como esse podcast é muito importante. E parabenizo a sua posição, porque a OAB ela é apartidária. Isso. Ela é apartidária e apolítica. A gente não trata de partidos políticos, nós não tratamos de política. A gente trabalha dos direitos que aquele ente político fez ou deixou de fazer. É bem claro, é bem importante que a sociedade civil entenda isso. O prefeito deixou de pagar uma verba rescisória. A OAB não vai lá e falar, prefeito, vamos fazer um novo, vamos lá, vai fechar a rua. Não é esse o papel da OAB. A OAB vai procurar saber por que não pagou. Se a verba estava lá. Se a verba está lá. E esse dinheiro foi para onde? Teve uma questão de improbidade administrativa. Aí a OAB faz a denúncia junto aos canais, no caso do Ministério Público, se for uma verba federal, o Ministério Público Federal, se for uma verba estadual, o Ministério Público Estadual. E aí se dá andamento no processo, porque a OAB ela pode sim fazer ações civis públicas. Né? Isso, e pensando nisso aí que o senhor acabou de falar, me veio na cabeça aqui que a gente está tratando sobre a função social do advogado, a representatividade. E queria que o senhor pudesse falar também da atuação, né, dos advogados. Falo da advocacia no geral, né, que vem enfrentando tanta dificuldade. Quando eu falo dessa dificuldade, é no sentido amplo, né, quando eu falo lá do STF, a questão da relação lá do regimento interno, que proíbe, tá, essa discussão muito latente, né. E eu queria que o senhor pudesse, como presidente da nossa associação, pudesse se manifestar em relação ao que o senhor tem visto, tem acompanhado. Essa questão do STF é uma coisa que preocupa demais a advocacia. Primeiro porque o ministro lá se baseia no regimento interno de uma casa, não desqualificando o regimento interno, mas ele tem sua
avalia, mas tem que saber até onde avalia dele. O regimento interno diz que não é permitido a sustentação oral em alguns tipos de recursos junto à casa, né? Porém, o regimento interno não pode sobrepor a uma lei federal. Né? Então, assim, a nossa lei é bem clara que o advogado pode sim, deve caso entender pertinente, fazer sustentação oral. Houve um ano passado no encontro de presidentes, fugiu o nome agora do ministro, que foi convidado lá, ele ficou de pautar. Barroso, acho que foi Barroso. Salvo engano, Barroso. Ele ficou de pautar lá essa questão. Acredito que a gente está caminhando. Também acho que a OAB às vezes precisaria de uma atitude mais enérgica. Mais enérgica, também. Aqui a gente não só vem passar pano, não. A gente vê a realidade. Eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que ainda ser mais enérgico com relação aqui às diretorias cíveis. Aqui falando da nossa realidade aqui, as diretorias cíveis, horário de funcionamento do fórum, é um absurdo. Aqui Paulista, com mais de 200 mil eleitores, com quase 300 mil de população, a gente tem um fórum aqui com 3 varas cíveis e trabalhando de 7 da manhã a 1 da tarde. Isso é um absurdo. E aí, vamos supor, hoje ainda vai incrementar, vai ter uma vitória nossa recente, do plantão judiciário durante a semana. Mas até hoje, se você percebe uma demanda de urgência, você tem que esperar por outro dia. Então, isso é um absurdo. A OAB tem que ser combativa nisso. Tem que chamar o presidente do tribunal, falar, a OAB não está satisfeita com isso aqui, porque está ruim para os advogados e está ruim principalmente para os jurisdicionários. Porque quem sofre lá principalmente uma pessoa vai ser internada, quer dizer, precisa ser internada hoje, precisa de um UTI, a ausência de UTI nos leitos estaduais, municipais, vai ter que provocar o judiciário. Isso. Só no outro dia. E será que a vida dele vai aguardar? Até lá. Aguardar uma coisa extremamente urgente? Então, assim, a OAB tem que ser combativa nesses contextos também. Tem várias coisas que a gente tem que evoluir. E aí isso é importante, tanto as comissões como os advogados, sempre estar perto da OAB. Por quê? Porque às vezes uma informação não chega a mim, mas chega a você. E você trazendo a gente, e a gente se unindo forças para combater isso, a gente fica forte. Todo mundo fala, quando eu falo em questão de organização civil, que é a OAB é uma organização civil, fala assim, poxa, os médicos são muito corporativistas e falta muito isso na gente. Falta muito isso. A gente falou sobre isso hoje. Falta muito isso na A gente. ausência de corporativismo. Eu não vou citar nome nem quem foi, mas eu faço área criminal, tem uma pessoa que me procurou pelo um suposto erro médico. E era bem claro o regimento interno do CREMEP. Ele dizia assim, eu não lembro o número, porque essa ação faz um tempo já, que foi uma ação que me frustrou. A pessoa não tinha condições de contratar um perito médico, tá? Ela não tinha condições. E aí essa resolução do CREMEP dizia o seguinte, assim, gestante com ILA de 38 semanas, e era bem claro, assim, não é recomendável a administração de corticoide. O que é isso? Quer dizer, se tiver um paciente, é bem claro, isso aí, o entendimento da hermenêutica é bem claro. Se tu tiver um paciente com 38 semanas, é interessante. E tu tiver aí e tiver com ILA, se tu administrar corticoide, tu vai assumir o risco. Não faça. Tu vai assumir o risco. A médica fez, o bebê faleceu. Ela entrou com a repressão no CREMEP, porque ela não tinha condições de fazer uma perícia particular. O CREMEP abriu a sindicância, que já era uma coisa extraordinária, só que na hora do julgamento, são pares dele, pegou o entendimento dos Estados Unidos, da Alemanha, não sei o que lá, e absorveu a médica por unanimidade. Está lá no estatuto, né? No regimento deles. Bem objetivamente. Então, o que o senhor quer dizer que, o que eu estou entendendo, é que falta esse. Não é o corporativismo, é o coleguismo, a união. E quando eu falei isso, eu não estou. Essa união que faz a força. Eu não queria pra gente passar por cima como um colega de voz errado. É se unir. Porque talvez o regimento do CREMEP podia até estar desatualizado realmente. Pode estar desatualizado. E hoje é outro entendimento. E aí ele trouxe. E o que acontece hoje pode ser que o nosso, por exemplo, o nosso regimento, o nosso estatuto tem várias coisas que eu discordo. Por exemplo, qual é a dificuldade de um gerente de banco ser advogado?
E tem lá, é proibido, é incompatível. Então, assim, se tivesse um conselho, vamos tentar mudar aqui, vamos mudar isso, vamos atualizar isso. Eu era a favor. E tem várias outras coisas. O regimento que fala sobre o 205, sobre rede social, tem várias coisas ali que eu discordo. Eu discordo. Advogado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é punição disso, eu discordo. E aí precisaria da gente fazer uma comissão, fazer uma união entre os advogados para discutir, vamos tentar adequar isso aqui. Mas aí a questão do CREMEP só foi só para fazer essa analogia. Lá eles são muito unidos. Aqui ainda falta muita união entre os advogados, muita união entre os advogados. Mas eu acho que no dia que a gente perceber a força que a gente tem, importância, né? nós temos 46 mil advogados ativos em Pernambuco. Imagina só a gente fortalecer. Qual é a decisão? A decisão de manter o fórum até 1h é uma decisão do CNJ. Vamos mobilizar? Vamos fazer meios para que eles revejam, porque quem é o primeiro juiz da causa é o advogado. Quando um cliente chega aqui, você faz a primeira análise dele, para saber se a demanda dele tem, se tem fundamento, efetivamente. Fala assim, não, eu quero processar a lua porque ela não está iluminando minha casa. Não cabe. Você vai dizer, não fundamento é o primeiro juiz. Não é? Mas aí e aí a gente ficar só, não, tá certo, sim senhor, não senhor, não, a gente tem que ter atitude mais enérgica assim. Eu acho que a OAB tem. Já evoluiu muito, mas tem várias coisas que a gente deveria avançar mais. Eu vou aproveitar, doutor, pedir até um pouco de licença, aproveitar o gancho que o senhor falou de frustração, de absurdo e de falta de respeito mesmo com a profissão da gente, que é tão digna. Eu mesmo aqui, o seu amigo aqui, tem um trauma de trabalhar com causa previdenciária. Porque uma vez, eu logo após ter pego a carteira de advogado, bem maduro, né? Bem verdinho, ao contrário, bem verdinho na profissão. Eu me dirigi à agência do INSS, da Previdência Social, aqui no centro de Paulista. E meus amigos, eu fui extremamente maltratado pelo vigilante da agência. Não estou desmerecendo a profissão dele, até muito digna, por sinal, e perigosa, né? E importante para a sociedade. Importantíssima para a sociedade. Mas isso me fez, hoje, atualmente, 4 anos após já de atividade na advocacia, eu não consigo fazer uma causa previdenciária diante do extremo desrespeito com a profissão da gente, porque eu não consegui nem entrar na agência para pegar um simples a senha do aplicativo. O aplicativo para reiniciar a senha. Você vê que é uma causa que eu não sei nem falar direito nessa causa, diante desse trauma que me causou. A OAB daqui de Paulista, ela tem conhecimento desses tratamentos que a Previdência Social tem com os advogados, porque outros colegas daqui nos relatam a mesma coisa, doutor. O extremo desrespeito da agência do INSS. Não, eu queria só implementar essa pergunta do colega, é que é como se é um órgão federalizado, mas que com cada agência, cada PS, tivesse uma forma de atuação. A gente não consegue entender, pelo que ele está explicando, estou tentando traduzir o que ele está falando. Jefferson que faz a área, ele sabe bem mais do que eu. Então, é como se cada agência tivesse a sua forma de atuação. E eu tenho certeza que a OAB já deve ter recebido alguma denúncia a respeito. E diante de tantos desafios que existem da OAB, da necessidade da atuação da OAB, não é fazendo lista de compras que a gente tem aqui daqui de Paulista, e acredito que devem ter outras reclamações referentes às outras unidades, APS, em outros municípios também, mas a gente está falando de Paulista, porque é a nossa área de atuação. Vocês estão sabendo, estão cientes, têm ciência? Desculpa, Jefferson. E é algo que é temático com a nossa comissão, porque nós que somos advogados sofremos dessa maneira. Imagina um cidadão que fica ali naquela esquina sofrendo um sol quente, desgraçado, sol quente, esperando atendimento. E no final, a maioria também, quando chegam aqui no escritório, que relatam a Jefferson, né, que faz a parte previdenciária, relatam que no final, quando chega a hora de ser atendido, o sistema caiu. Entendi. A gente recebeu uma
uma denúncia dessa. No início da nossa gestão, quando a gente iniciou a gestão, estava entre aquele período de final de pandemia. Inclusive, eu fui lá com Jéssica, a nossa secretária-geral, e o vigilante tentou me barrar. Na mesma hora, eu falei que, olha, com você eu não vou tratar nenhum assunto, tá? Eu vou subir, o senhor não vai subir não, quer dizer, eu vou subir, tá certo? Se o senhor estiver achando ruim que eu não vou subir, se eu chamo polícia, não sei o que. Foi dessa mesma maneira comigo. Pronto, eu vou subir. E aí eu fui direto para a gerente, eu não me lembro o nome dela, tá? Não lembro o nome dela. Não teria problema nenhum dizer aqui que ela é uma funcionária pública, estava em exercício do cargo, não teria problema, eu não lembro o nome dela, que foi no começo da gestão. E eu falei para ela, olha, o advogado, mas deixa eu falar uma coisa sobre ela. Olha, o advogado, ele pode entrar em qualquer repartição pública, sem nem pedir autorização. Só pelos bons costumes e pela educação, você fala, ó, eu vou me dirigir até a gerência, eu vou me dirigir até o atendimento, enfim, mas isso aí é só por questão de lieneza, porque não tem nem essa obrigatoriedade. Você pode entrar e sair, ali é uma repartição pública, o advogado tem prerrogativas e tem que ser respeitado. Não, doutor, ela veio me justificar. Não, doutor, a gente está com essa postura aqui primeiro por causa da pandemia. Aí eu falei, a senhora está me atendendo aqui sem máscara, eu estou de máscara, a senhora está sem máscara, porque só a senhora está sem máscara. Aí ela, não, porque minha máscara está aqui. Eu disse, então, se a senhora está falando isso, a senhora é a primeira que está cumprindo. Está cumprindo a questão Respeita a vigilância sanitária aos. Aí ela falou, não, é porque essa agência aqui, aí assim, depois dessa ida lá, eu não ouvi mais falar, estou ouvindo isso agora hoje, tá? É que essa agência aqui, a gente não faz atendimento mais, ela disse isso pra mim na época, não faz atendimento mais. A gente aqui só faz perícia médica agendada, na época ela falou isso, só faz perícia médica agendada, e aí por causa dessa questão de pandemia, a gente está com essa restrição, mas não existe restrição para advogado, né? Se o advogado, agora sim, se o advogado chegar aqui e querer um atendimento que não está disponível, aí isso não está correto. Mas ele não poder entrar na agência, ele não poder vir para você, primeiro você tem a obrigação de atender ele. Agora, obviamente, se você estiver atendendo outra pessoa, o advogado tem que esperar. Tem que aguardar mesmo. Uma coisa é ter prerrogativa. Uma coisa é ter prerrogativa. Outra coisa é você achar que você é o dono do mundo. É o bom senso. Não é? Se eu vou falar com o presidente do tribunal, ou com o juiz, ou com o promotor, e ele estiver atendendo uma pessoa, ele tem que aguardar. Porque primeiro eu não sei qual é o tipo do assunto lá, se é particular, então eu tenho que aguardar. Agora, ele não pode deixar de me atender. Essa é a questão. Se ele deixar de me atender, a OAB está à disposição sim para combater. E se essa situação estiver acontecendo ainda na Previdência de Paulista, irei novamente lá, novamente. E aí eu falei, inclusive, esse vigilante que eu falei em dela, eu mandei um ofício para a empresa que ele respondia, e eu falei para ela, espero que isso não aconteça mais, mas eu vou representar o vigilante, porque ele não é postura, tá? Ele não é postura. E aí a empresa nos informou que ia trocar ele de posto. Eu não sei se trocou ele de posto. E eu tenho certeza que aquela postura dele ali foi muito mais por causa da gerente do posto. Também. Não foi por causa dele. Também. Então assim, ele estava seguindo ordens, mas infelizmente estava seguindo uma ordem que é difusa da lei. Então ele estava descumprindo a lei, na verdade. Na verdade. Então assim, às vezes a gente tem que tomar uma atitude enérgica. Já aconteceu isso também em delegacia. Isso. Uma vez um colega nosso ligou pra gente lá na sede, ó, estão deixando eu falar com o meu cliente, não. Estão dizendo que eu não posso. Tá, tô chegando aí. Quando eu cheguei, aí quem não conhece a delegacia aqui de Paulista, é um plantão do judiciário, tem uma porta e tem uma porta aqui à esquerda que fica os policiais militares quando prendem as pessoas que cometeram algum tipo de ilícito. E a lei é bem clara. O advogado pode conversar com o seu cliente reservadamente em qualquer local. Qualquer local. Não tem isso, não, está com a PM, eu vou passar para a Polícia Civil e tal. Às vezes, por uma questão, até porque não é um local muito bom, estrutura para você falar, e você está certo, eu vou falar. Então, às vezes, o bom senso é bom. É bom. Mas assim, se você quiser, você é obrigado, o agente público é obrigado a fornecer a você a falar. E aí quando eu cheguei, eu empurrei a porta, aí o agente, o policial botou o pé na porta. Aí eu empurrei de novo, botou o pé na porta. Aí quando eu empurrei a terceira vez, ele, você não tá vendo meu pé aqui não? Você não tá me vendo aqui não. Aí ele fez, o que é que o senhor quer? Quero falar com o rapaz que está preso. Não pode não. É exatamente por causa disso que eu estou aqui. Eu peguei a carteira da OAB, da
nossa carteira lá é um pouco diferente para identificar. Identifiquei com o presidente, falei, estou aqui exatamente por causa da sua postura. Você está proibindo um advogado a falar com o seu cliente. Aí ele falou, não foi ordem minha não, foi ordem do meu superior. Quem é o superior? Aí ele disse, fulano de tal. Aí o superior ia vir. Aí eu botei a culpa na frente dele. Falei, olha, o seu subordinado está dizendo que o senhor está proibindo advogado de falar com o cliente. Ele não disse isso não. Ele falou, eu disse isso a você? Aí ele ficou calado. Aí ele falou, qual é o seu cliente? Eu falei, na verdade não é meu não. Aí eu chamei o advogado e fiz, o senhor quer representar contra ele? Quer fazer um procedimento de corregedoria contra ele? Ele falou, não, Deus, se resolver, está resolvido. Certo. Que eu acho também a postura, porque às vezes a gente tem que entender que às vezes o agente público está com muita pressão, está vendo uma pressão que foi muito, né? Enfim, a gente tem que ponderar muita coisa, tá? A gente se impõe, né? A gente se impõe, mas na hora que a gente tem que saber recuar em alguns contextos. Ceder, né? Ceder. Em alguns contextos. E aí ele falou, não, Diogo, tal. Aí quando ele chegou para falar com o cliente, aí o policial encostou lá perto. Aí eu olhei para o advogado, o policial disse, o senhor está fazendo o quê? Não, estou custodiando ele. Não, o senhor custodia ele na porta ali. Aqui, dessa porta ele não sai. Aqui é tudo fechado. Eu queria que você abriu essa porta. O advogado tem que falar com ele reservadamente. Aí o advogado falou, não, tá bom, pode deixar aqui. Tá bom? Tá. Então foi uma opção sua. Aí eu falei, você quer desse jeito, ele quer desse jeito. Quando ele terminou de falar, eu fiquei lá fora esperando. Quando ele terminou, eu fiz, resolvido. Mas é muito difícil ser advogado. É uma luta. Você vê um advogado bonitinho, de terno e gravata, as mulheres charmosas, muito bem vestidas, mas é difícil ser advogado. E muita gente diz que a vida da gente é boa, o dia todo sentado no ar-condicionado. Pedindo, a gente tem essa questão da diretoria civil é uma coisa que eu acho que nesses últimos tempos é o que mais dá dor de cabeça a todos os gestores da OAB. Todos os gestores da OAB, hoje essa diretoria civil é um calo imensurável. Diretoria civil criminal, enfim. A gente tentou debater com o antigo presidente, mas ele é extremamente entusiasta dessa ideia. Ele acha que não está funcionando, mas vai funcionar. Na teoria, é extraordinário. É lindo, perfeito. Extraordinário. A teoria. Por quê? A teoria é a seguinte, fica um servidor na vara para atender advogado, para anotar um pedido, e o juiz. E todos os despachos ser feitos pela diretoria civil. Mas se tivesse uma fiscalização nos trabalhos dos servidores efetiva, né? Efetiva, talvez andasse. Mas você vê o seguinte, hoje aqui na nossa região, a diretoria civil de Paulista foi para Jaboatão. Foi para Jaboatão, a gente descobriu isso. Infelizmente a gente passou por isso. Aí você agora não tem nem sequer atendimento, não. Que é isso que a gente está tentando combater. Não tem atendimento. Você tem que mandar um e-mail para a vara manda um e-mail para esse setor, que é um e-mail que ninguém sabe qual é um e-mail restrito deles. Eles respondem para a vara respondem para a gente. Quando eles querem. E eu entendo, doutor, que o que atrapalha o judiciário é justamente a burocracia, né? E com base nessa informação, no meu entender, como advogado, parece que para o judiciário, eles também que reclamam da burocracia, mas parece que para eles, quanto mais burocrático é o labor, parece que é melhor. Então, com base nisso, como a gente, como OAB, como ativos, advogados ativos, a gente pode tentar contribuir nesse sentido? Eu acho que é muito importante a gente se reunir todos, fazer uma carta de intenção, chamar o presidente do tribunal e discutir as ideias. E aí, primeiro, eu acho que o primeiro passo sempre é o diálogo. Eu acho que o diálogo é sempre o primeiro passo. E se não houver um diálogo, eu sou a favor de movimento de paralisação. Imagina só, todos os advogados durante uma semana sem audiência. Ia dar uma repercussão gigantesca. Por exemplo, o presidente do tribunal ia fazer uma calçada da fama. Foi. Por que ele voltou atrás? Por causa do clamor público. Isso, a repercussão negativa. Então, assim, eu acho que a gente tem que também se organizar nesse sentido. Agora, sim, aí volta aquela questão inicial que falou, mas a gente precisa ser unido. Eu concordo com o senhor, do que o senhor tratou,
Mas eu acredito que para esse momento o primeiro passo seria a organização, porque uma casa organizada, essa sim ela pode contribuir para que com a melhoria de outros pontos específicos, quando eu falo outros pontos, da sociedade. E por sinal a sociedade tem em nós advogados a resposta que eles querem do judiciário e de vários pontos da sociedade. E muitas vezes eu fico um pouco, como é que eu posso falar, entristecido em não ser essa resposta, e o pior. Porque, lógico, a resposta depende do judiciário, mas o judiciário muitas vezes não atende aos nossos pedidos. E a ideia da comissão também é para que isso possa ser tratado, que a gente possa esclarecer o que é o judiciário, quais são os relativos direitos inerentes à sociedade e contribuir também com associações, com ONGs, tentar fortalecer, porque a gente entende que a ONG, as organizações, são instituições que são o braço do Estado, aonde o Estado não consegue chegar, aonde consegue chegar sim, porque a ONG tem a sensibilidade, porque está lá dentro da comunidade. Só existe ONG porque é a ausência do Estado, né? A ausência do Estado, isso mesmo, braço curto. Então a nossa instituição, a nossa comissão, tem também isso, tem a necessidade de apresentar, de ser esse braço de amigo, de estar ao lado, e a gente vai fazer ações junto das associações, criarmos mecanismos de tentar viabilizar direitos à sociedade, e a gente já imagina e sabe que teremos um enfrentamento grande, não só por parte da sociedade, alguma parte da sociedade, também como do poder público, mas todas as pessoas que participam da nossa comissão chegou já sabendo das dificuldades que irão enfrentar, mas todos estão dispostos, a gente espera de vocês que nos abracem também, que abracem esse projeto, porque é um projeto que está iniciando agora e acredito que tanto eu quanto o Léo vai fazer parte muito tempo desse projeto, porque a nossa ideia é implantar e preparar pessoas para que possam assumir, e eu acho que tem muito disso, da necessidade que nós possamos criar esse caminho para que outros possam, e a necessidade dessa troca, né, de pessoas para representar a importância disso. É importante, a alternância de poder em todos os contextos, tá? Eu disse que inicialmente aqui que eu provavelmente seria candidato à reeleição da OAB, mas não é uma questão particular minha. Por mim, é um grupo, né? Eu alternava o poder, porque eu acho que quando você vê com alternância de poder, você envolve as ideias, tá? Tem pessoas que têm ideias melhores que a sua. Espero que o meu sucessor, a minha sucessora, venha, faça um projeto melhor do que o nosso. Tá? E é exatamente isso, é muito importante isso, você fazer um alicerce para as pessoas que vierem, ter uma boa base. A gente pegou a OAB com uma boa base, por isso que a gente conseguiu fazer essa estrutura melhor. A gente tem um parceiro hoje muito bom, que é a OAB Pernambuco. A gente tem um canal lá direto com a gente, Fernando, que é o presidente, e Ingrid, que é a vice. Ajuda demais aqui a nossa OAB. A gente aqui em 3 anos a gente evoluiu muito. A OAB Paulista ano que vem vai fazer 35 anos, tá? A gente é uma das mais antigas sucessões do Estado, a gente é mais antiga daqui que a Olinda. Salvo engano, é a segunda mais antiga, acho que a primeira foi Caruaru, depois foi criada a Paulista. Então a gente vai fazer 35 anos, é uma data histórica, e a gente tem uma representatividade de uma sociedade civil organizada como a OAB, cravada aqui no nosso município. Isso é um ganho muito grande para a sociedade, para os advogados, e a gente não trabalha, não cansa de trabalhar pela classe. Doutor, vou quebrar um pouco o clima que o senhor acabou de falar em Caruaru. O São João da gente vai ser como, onde, quando? Me fala aí como é que vai ser, rapaz. Programação, né? Caruaru é a capital do forró, né? Mas assim, a gente tem um São João muito bom aqui, viu? A gente vai ter agora dia 31 de maio, às 7 horas da noite, no Boteco São Geraldo. Tá pertinho, já tá pertinho, né? Pertinho, né? Hoje é 20, né? Hoje é 20. Tá chegando. Hoje é 15, né? 20, mesmo, tava troquei. Hoje é 20, então falta o quê? 11 dias, né? Isso, Tá chegando. A gente vai ter 2 atrações lá. A ex-cantora de Lima Kumel, Samara Pires, se não me engano, se eu não estiver errando o nome. É isso mesmo. Né? E Diego
São pessoas aí que César aqui da produção já fala na sua cabeça, são pessoas que tocam Ele conhece. bastante aí. Ele conhece. É o mundo da música, é o mundo da música. E open bar, R$130 num preço justo aí para praticar no dia de hoje. Cerveja, uísque, vodka, refrigerante, água mineral, advocacia junta. Então, Eu queria que o senhor pudesse fazer um convite para o pessoal, toda a advocacia paulistense, não só paulistense, está aqui toda essa área e essa representatividade dessa extensão, para que pudesse Vai ser participar. melhor que Caruaru. verdade. O melhor São João das subseções. Né? Acredito que sim. Possa fazer um convite aí. Então, chamar todos os advogados, familiares também de advogados, Isso. né? Porque nosso São João, dia 31 de maio agora, do Boteco São Geraldo, com grandes atrações, muito forró, comida de milho, e quem gosta de beber vai ter open bar, mas a principal função do nosso São João é confraternizar. Isso, né? estamos juntos. Estamos juntos para conversar um pouco, rever aquele colega. Isso, que faz tempo que não se vê essa correria. né? Então, todos convidados. E quem quiser comprar o ingresso, é só entrar no Instagram da OAB Paulista, que é @OAB Paulista. Lá tem um link na bio, fazer a compra do seu ingresso e vamos forrosar com a gente. Vamos embora. Para finalizar, doutor, eu queria que o senhor pudesse fazer. É um programa bom, passa rápido, né? O tempo voa. E agradecer primeiramente ao senhor a sua presença aqui e para que pudesse estar chancelando, né, esse nosso programa. Ótimo, E foi ótimo. essa conversa nos enalteceu, eu acredito nisso, porque precisávamos da presença do representante da OAB aqui, de Paulista, e que o senhor pudesse falar, né, chancelar esse programa e que pudesse estar autorizando essa nossa caminhada, porque para a gente, como participantes, membros da comissão, é muito importante. Eu agradeço mais o convite. Foi 1 hora de conversa aqui, passou muito rápido. Eu posso ficar mais, se quiser, eu quero ficar mais. E aí, com certeza, o Paulista vai apoiar o programa aqui, esse equipamento aqui de vocês, uma estrutura extraordinária. Pode contar conosco aqui. E quem for convidado, venha aqui participar com vocês. Um ambiente agradável, cafezinho bom, suco, bolo de bolo. Bolo de bolo, nosso símbolo cultural. Símbolo cultural. Então, a OAB Paulista fica muito feliz em alguma forma estar compondo aqui esse programa. Então, dessa forma que eu quero deixar meus agradecimentos finais, né? As alegações finais. No sentido de que a gente acredita que deve contribuir bastante com o nosso programa, com toda a sociedade, com toda a advocacia paulistense e pernambucana. E eu quero deixar um muito obrigado, agradecer primeiramente a Deus, né? Essa rica oportunidade de estarmos aqui, né? Desfrutando desse ambiente tão gostoso. E Realizando um sonho que eu coloquei no papel lá e no final do curso, a gente só tem a agradecer. Na verdade, é um espaço que a gente vai utilizar para cobrar mesmo, assim como E a OAB também está aberta para receber cobrança, viu? assim como eu fiz hoje, cobrar a atuação, inclusive talvez eu volte a querer trabalhar com previdência, então me ajude a tirar esse problema da minha cabeça para eu voltar a trabalhar. Agradecer a todos aqui envolvidos e que esse é o primeiro de muitos. E nos desculpem, né, se houve um pouco de... A gente ainda está um pouco engessado na conversa, porque nós não somos artistas, né? Nós somos advogados, não somos artistas. esperamos que Mas tá aqui o agradecimento nosso, vai ser mútuo essa participação da comissão com a OAB. E vamos embora, vamos colocar em prática esses planos que são os melhores possíveis e a cada dia melhorar a atuação da gente para dar o retorno para a sociedade do que ela nos deu para nos fazer chegar até aqui. Porque quando eu estava no curso, um vizinho mesmo disse: "Tu vai para onde, Léo?" Eu disse: "Eu vou para a faculdade." Tu sabia que todo dia, que quando tu abre a porta de casa e sai, tu é um exemplo para a nossa rua? Porque todo mundo diz: "Olha, Léo está se formando em direito, Léo vai ser advogado, Léo vai ser advogado." Então, nada mais justo que a gente retribuir isso na sociedade. Eu acredito que a comissão vai ser esse elo e vai ser essa ferramenta para a gente colocar em prática esse retorno da sociedade. Muito obrigado. E que a comissão está disponível, né? Tá aqui, Estamos aqui. esse espaço Sim. está disponível não só para o senhor, Muito como bom, para as bom, outras Jeff. comissões também. Inclusive, a comissão ela está aberta não só para o advogado nem para a OAB, não.
ela está aberta para a sociedade. Isso, Está um espaço. aqui no Instagram, o nosso perfil, e que a sociedade pode se utilizar desse Instagram para trazer denúncias, trazer situações que estão acontecendo na comunidade dele, para a gente poder ir lá conversar, para a gente marcar para vir aqui na sede da gente, para a gente conversar, para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então aproveitem, utilizem esse canal, essa ferramenta. Essa né? ferramenta. Tá, esse espaço que está aberto, pode contar com nós como comissão, a OAB também, eu acredito que na palavra do Diogo, mas está aberto também. E é isso, doutor. Agradecer demais e só relembrar, amanhã a inauguração do Co-work, Boa, boa. tá certo? Eu vou, viu? Às 14 horas. Estarei lá. Eu vou lá. Com certeza. Obrigado, Vou lá, pessoal. eu ainda sou Abraço. jovem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigadão. Obrigadão.